Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão aqui para exaltar o santo nome do Senhor Jesus? Pois Ele é santo. Que cantemos que Ele é santo até a vinda dEle. Pois Ele é santo. Que essa palavra não saia dos nossos lábios enquanto a gente estiver vivo. Que enquanto estivermos aqui nessa terra, cantamos que o Senhor seja santo, santo, santo todos os dias. Todos os dias Ele seja santo. Não vem aqui só para pedir carro, para pedir bens. Vem aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Pois Ele é santo, não há outra palavra comparada a Ele. Pois Ele é o Cordeiro que morreu na cruz. Exalte ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo Ele é. Com esse cântico, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro morto, santo, santo Ele é. E o novo cântico, ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é, que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, a único Rei eternamente. E santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é, que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Não há outro nome a dizer que Ele é santo. Não há outro nome a glorificar o nome dEle. Pois Ele é santo, pois Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E por isso eu fico, com o nome dEle eu fico maravilhado, extasiado. Eu fico a ouvir Teu nome. Quantos ficam a ouvir o nome dEle nessa noite? Maravilhado, extasiado. Eu fico a ouvir Teu nome. Mais uma vez. Maravilhado, maravilhado.
eu fico a ouvir teu nome. Diga: Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Pois Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é que há de vir. Ó Deus, e com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Será que você pode dizer: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso? Ele era, Ele é e Ele há de vir. Oh Senhor, com uma criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. É só o nome dele. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, pois Ele é maravilhado. No mesmo nível de adoração, continue adorando, dizendo que Ele é santo. Pois eu não conheço outro nome a não ser que Ele é santo. Eu não conheço outro nome a não ser dizer que o Senhor é santo. Quando Isaías teve a visão, ele viu anjos assentados ao redor do trono, dizendo: Santo, santo seja somente o Senhor, santo seja somente o Senhor. Oh Senhor Jesus, que o céu abra nessa noite diante dessa igreja, que essa adoração suba e que o céu desça sobre essa igreja, que a tua presença desça sobre esses membros, que a tua presença desça sobre nós, que venhamos ser cheios da tua glória, cheios da tua presença. Adora o nome dele, irmão. Sobe o nível da tua adoração agora, viu? Eu não conheço outro nome a não ser dizer que Ele é santo. Não há outro nome a não ser dizer que Jesus é santo, pois toda majestade e toda glória a Ele. Adora os nomes santos do Senhor Jesus. Eu não conheço a canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço a canção que lhe descreva em perfeição. Toda a igreja, será que pode dizer: Santo, Santo, Deus poderoso. O que Ele é? Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço a canção
canção, pois Ele é perfeito. Eu não conheço a canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, e Deus poderoso. Diga que não há outro igual. Tu és santo, santo, e não há outro igual. Tu és santo, 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 e Deus poderoso. Santo, Santo, e Deus poderoso, que não há outro igual. Só tu és santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, que não há outro igual. Tu és santo. Diga a Ele, cante ao Senhor. Santo, Santo. Aumenta o nível da tua adoração. Deus poderoso. Oh, Santo, Santo, pois a Ele toda a glória, e a Ele a glória, e a Ele a glória, e a Ele a glória, pra sempre. Amém. Com a Ele
santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Que toda a terra se encha de sua glória, pois Ele é santo, Ele é santo. Que essa igreja se encha da tua glória, pois Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Santo somente seja o Senhor. E quem já pisou no santo dos santos, oh Senhor Jesus, não sabe viver sem tua presença, Senhor. Oh Senhor Jesus, clamamos pela tua glória, clamamos pela tua presença, clamamos pela tua glória. Diga mais uma vez: clamamos pela tua glória, Senhor Jesus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Ele para finalizar. Ele é santo, santo, santo. Glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus, você permaneça de pé. Nós vamos estar orando pelo nosso pastor para trazer a palavra, e que você continue com este mesmo coração aberto para ouvir a voz do Senhor essa noite uma vez mais. Levanta as suas mãos em direção ao servo do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar essa noite. Obrigado porque a tua presença está dentro desta casa. Desde o momento que entramos aqui, já sentimos a tua presença. Desde que as tuas filhas estavam orando, teu filho de joelhos. Senhor, obrigado. E agora, Senhor, nós prestamos adoração. E agora chegou o momento de ouvir a tua voz através da tua palavra. E nós queremos te pedir, Senhor, a fonte que é inesgotável, faz jorrar uma vez mais nesta noite dentro desta casa. Usa o teu filho uma vez mais, com graça, com unção, não com sabedoria humana, mas com sabedoria do céu, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, fala conosco uma vez mais, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Vamos aproveitar, estamos de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Eu quero que os irmãos leiam junto comigo. Todos os textos que forem colocados já está aqui na tela. Vamos ler, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Versículo 14. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Versículo 17. Então lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes:
És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que eles lhe perguntou quais, disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro. E não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios, ou seja, loucos, e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Você pode dizer um amém? Amém. Toma o seu assento então. Irmão, nós estamos diante de um texto que ele é muito conhecido, ele é muito lido por todos os cristãos e talvez muito pregado nas igrejas. Mas eu estava meditando com uma outra ótica sobre esse texto, porque algo me chamou muito a atenção e tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando nesses cultos de ensino, que é sobre vida no altar, vida da igreja com Cristo, vida outra vez nos caminhos do Senhor. Então são assuntos que eu tenho tratado essas terças-feiras, e esse texto me saltou os olhos, apesar de já ter pregado nele em outras ocasiões, mas com uma conotação totalmente diferente. Ele veio muito forte aos meus olhos, porque há um título que eu vou dar para essa mensagem, que diz que a igreja, não na sua totalidade, porque eu estaria aumentando ali, colocando algo no texto que não existe, mas a igreja, ela tem saído de Jerusalém e ela tem caminhado em direção a Emaú, e a gente tem que se preocupar muito com isso, porque nós vamos ver ao longo dessa mensagem o quanto às vezes a gente está se distanciando de Jerusalém, sem a gente perceber que a gente já está fora de Jerusalém. Esse evangelho é o evangelho que Lucas escreve. Ele escreve para Teófilo, ele escreve esse evangelho para os gregos, na verdade, e ele mostra Jesus como homem perfeito. Mateus, ele tem uma conotação de apresentar Cristo como rei para os judeus. Marcos apresenta para os romanos como servo. João para a igreja, para os gentios. Mas Lucas, ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito, porque o grego acreditava nisso, em perfeição, nas suas filosofias. O primeiro evangelho a ser escrito foi no ano de 64, foi Marcos que escreveu. Na verdade, muitos dizem que Pedro narrou para Marcos e Marcos somente escreveu. Mas na verdade o evangelho de Marcos é o evangelho onde Pedro vai explicando e contando toda a história e Marcos vai colocando no papel e ele vai reproduzindo. O evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas foram escritos posteriormente. Mateus vai escrever no ano 70 e ele vai usar muito dos escritos de Marcos, assim como Lucas. Lucas também escreve no ano 80 e ele vai escrever muitos daquilo que Marcos escreveu. Então o evangelho de Marcos é uma base forte para que os outros escrevessem o evangelho. Somente João
no ano 95, é que ele vai escrever o Evangelho de uma outra forma, com uma outra visão. Ele não atenta muito para milagres, ele não atenta muito para sinais. Na verdade, ele só cita 7 milagres no seu evangelho. O que ele faz é, de uma forma muito didática, mostrar Cristo como Deus para a igreja, apresentar como Senhor, apresentar que Ele é e que Ele está chamando os gentios. Tanto é que o texto áureo da Bíblia está onde? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Vai falar isso em João. João, ele abre o seu evangelho comentando dessa forma, falando sobre os filhos de Deus, sobre no início, como ele estava. Se você pegar um pouquinho o primeiro capítulo de João e pegar Gênesis, parece que está dentro do mesmo livro, porque ele vai falar um pouquinho sobre isso. Já Lucas não, Lucas está escrevendo de uma outra maneira. Lucas está mostrando Jesus como homem perfeito, mas totalmente dependente do Espírito Santo. O capítulo 4, ele diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo Espírito. Ele foi levado para ser tentado pelo Senhor. Ali ele é tentado pelo diabo no deserto. No capítulo 5, ele inicia uma série de milagres. Ele fala da pesca maravilhosa, da cura do leproso, da cura do paralítico, da vocação de discípulos. No capítulo 7, ele cita o confronto entre Simeão, que Simeão diz que Jesus não era profeta. O capítulo 9, ele fala da sua morte e ressurreição. No capítulo 13, ele explica sobre salvação, inferno e promessa. No capítulo 17, ele fala sobre a repentina vinda do reino de Deus. No capítulo 18, ele fala da sua dor e morte. No capítulo 19, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como rei. No capítulo 21 fala do princípio das dores. No capítulo 22 da última santa ceia, da oração do Getsêmani. Mas daí em diante Jesus vai ser entregue na mão dos homens, e aí nós vamos concluir tudo isso da maneira que nós vamos ver aqui no versículo 24, após que ele fala da sua morte. Não há dúvida nenhuma que a explicação de Cristo na sua caminhada para os seus discípulos não deixou dúvida de sua missão, não deixou dúvida do que aconteceria. Jesus nunca omitiu aqueles que o seguiam, de que ele seria levado à cruz, que ele seria levado ao Gólgota, que ele morreria por amor dos homens. Ele nenhuma maneira ele escondeu isso. Então todos os discípulos, e eu quero que você preste atenção nisso, porque todos os discípulos sabiam disso, todos aqueles que seguiam Jesus conheciam isso. Não havia dúvida de como Jesus falou que deveriam segui-lo, não havia dúvida de como deveriam se comportar mediante a crucificação, não havia dúvida. Então, quando Jesus ele está na terra, ele usa 3 frases no imperativo, usando o verbo imperativo. Ele diz a primeira: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. A segunda, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a terceira, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, escute isso. Jesus vai deixar 3 frases no imperativo, e essa frase de ficai em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa, Jerusalém é o lugar da palavra, Jerusalém é o lugar do templo chamado casa de oração. Então, primeiro lugar, se para a promessa de Deus se cumprir na minha vida, eu tenho que estar onde? No lugar certo. A promessa de Deus só se cumpre quando eu estou no lugar certo. Pastor, aonde é o lugar certo? No centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus ali era: ficai em Jerusalém.
E o caminho sempre vai ser esse. Primeiro, vinde a mim. Primeiro, eu vou a Cristo. Primeiro, eu aceito como Senhor. Segundo, ficar em Jerusalém, lugar de preparação, lugar onde eu sou moldado. Quando eu estou na igreja, eu estou sendo moldado. Quando eu estou na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, eu estou sendo aperfeiçoado. Só depois que isso acontece, é que ele diz, agora ide por todo mundo. Não tem como eu vir a Cristo e já cumprir o ide sem ter sido moldado. É por isso que a gente vê muito escândalo na igreja, porque vem para Cristo e já quer cumprir o ide. Primeiro seja moldado, primeiro seja aperfeiçoado, primeiro seja tratado, primeiro seja liberto, primeiro seja confrontado, para depois cumprir o ide do Senhor. Se eu mudar isso, vai dar errado. Se eu tentar inverter a posição, não vai dar certo. Porque a receita, se assim eu posso dizer, é do mestre. Quem direcionou dessa forma é Ele. Quem ensinou dessa maneira é Ele. Então não há outro caminho que eu possa tomar e dizer, esse caminho vai dar certo, Paulo. Esse caminho é o caminho que eu achei melhor. Não, o caminho é que Cristo determinou para cada um de nós. Por isso eu digo, o local onde se cumpre promessa é no centro da vontade de Deus. Não tem como eu me desviar e querer que Deus cumpra a promessa. Não, a gente confunde às vezes misericórdia do Senhor com promessa de Deus sendo cumprida. Porque às vezes a gente vê entrar uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa que não tem compromisso com o Senhor, vem à frente, recebe uma oração e é curado, e é abençoado. Aí você fala, meu Deus, então se ele está todo errado e foi abençoado, eu vou fazer isso também. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo é misericórdia. Quando Deus cumpre na tua vida é amor, porque Ele ama os seus filhos. Então enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, as promessas do Senhor se cumprirão na tua vida. E eu quero aproveitar esse texto para nós entrarmos em alguns assuntos que está dentro dessa palavra, motivos pelo qual parte da igreja está se afastando de Jerusalém, está tomando o caminho de Emaú. Lucas 24, 21. Eu queria que a igreja lesse comigo, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, já aconteceu desde que essas coisas aconteceram. Vamos orar. Ora, nós esperávamos. Mas o que diz aí? Não aconteceu da forma que eu esperava. Uma das coisas que me afasta de Jerusalém é porque eu estou decepcionado, porque eu acho que as coisas iriam acontecer. Os discípulos que caminhavam estavam decepcionados. Hoje há muita decepção e muita frustração dentro da igreja, e por isso as pessoas estão se afastando da igreja, porque as coisas não aconteceram da maneira que eles acharam. Apesar de a gente ver hoje muita gente firme no altar, nós estamos sendo colocados no mesmo pacote. A gente entende, irmãos, que homens de Deus falham, a gente entende que mulheres de Deus falham, a gente entende que ser humano falha, só que a gente não pode generalizar. Ainda existe remanescente dentro da igreja, mas não é só isso. O capítulo de Mateus 13, do versículo 25 até o versículo 30, há uma parábola que Jesus ele propôs para os seus discípulos. Esse capítulo, ele fala de algumas parábolas, e eu queria que colocasse aí Mateus 13, 25 a 30. Mateus 13, 25 a 30. Vamos ler junto? Diz assim: mas enquanto... Para um pouquinho. Enquanto os homens o quê? Veio o inimigo dele e semeou. Versículo 26. Quando, porém,
27. Servos do proprietário. 28. Só um instante. Ele disse o quê? Não arranca o quê? O joio. Por quê? Para que ao colher o joio, não arranqueis com ele o quê? Próximo. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Eu quero que você preste atenção, porque a Bíblia ela é feita de detalhes, irmãos. E a gente tem que estar preparado para ouvir detalhes na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia só como aquela leitura anual, você vai omitir, você vai pular detalhes que acontecem. E olha o que ele diz, que o homem plantou o quê? Boa semente. E a Bíblia diz que os homens dormiram e veio quem? O inimigo, e plantou o quê? O joio. Só que ele diz... podemos arrancar o joio, e ele disse, não arranque o joio, porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo, porque eles crescem junto e tão semelhante, que quando tu arrancar um, tu vai arrancar o outro. Escuta isso que eu vou te dizer. Esses homens estavam decepcionados, sabe, eles estavam decepcionados porque eles achavam uma coisa e não aconteceu. Na igreja há joio, no púlpito há joio pregando, há joio cantando, mas nós não podemos arrancar, nós vamos ter que deixar crescer junto. Sabe por quê? Porque cresce junto, é muito parecido, e às vezes quando tu arranca o joio, tem trigo que se levanta, fica tão triste porque o joio foi e vai embora junto, porque joio também arrasta trigo, joio arrasta quem está aqui dentro firme, joio começa a levar. Então a gente tem que vigiar para a gente não se permitir arrancar o joio, porque a vontade é arrancar o joio, mas a gente sabe que se ele for arrancado, terá seguidores, terá pessoas que vai atrás. Então a gente, para não tocar no trigo, a gente tira a mão e deixa o joio crescer, mesmo sabendo que ele pode até não ser, mas tem comportamento de joio, então eu deixo ele crescer. Então a igreja não pode se afastar de Jerusalém por causa do joio, sabendo que Jesus já tinha dito que isso iria estar crescendo aqui dentro. Então quando vier um escândalo, olhe para Cristo. Quando vier um problema, olhe para Jesus. Quando vier outro problema, é Jesus, não é o homem. Quem morreu foi Cristo, quem pagou o preço foi Ele, e quem semeou o joio foi o inimigo. E olha o que ele diz: dormindo quem? Os homens, porque a gente dorme, a gente não vigia, a gente cochila, e quando a gente cochila, o joio chega perto, e você fala, meu Deus, é uma bênção, vou botar aqui para pregar. Meu Deus, isso é cochilada que a gente dá, são as dormidas que a gente dá, e por causa disso tem muita gente se afastando de Jerusalém, e tomando o caminho de Emaú. Tem muita gente se afastando. Aí tu pensa assim, mas pastor, Emaú é tão longe? Não, é perto. A Bíblia diz que ele se distava de Jerusalém 60 estádios. Sabe o que é isso? Não chega nem a 12 quilômetros. Emaú é logo ali. Então é fácil eu sair de Jerusalém e chegar lá. É fácil, porque é perto. O mundo está muito perto. O mundo está muito colado na gente. Então uma decepção pode me jogar lá fora. Um problema pode me jogar lá fora.
Sabe, mas Jesus está falando conosco nessa noite. Não olhe para o homem, não olhe para as decepções, não olhe para frustrações, olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É olhando para Ele caminhando, é olhando para Ele marchando, é olhando para Ele ficando firme, é olhando para Ele sabendo que é Ele que vai me conduzir ao céu, é olhando para Ele. Segundo lugar, o versículo de número 26, Lucas 24, 26. O que diz aqui? Porventura. Essa versão é um pouquinho diferente da que eu uso, mas assim, olha o que ele está dizendo. É Cristo falando, porventura. Não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Olha o que diz a minha versão. Porventura não convinha. O que Jesus está falando? Eu ensinei a vocês. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na glória. Você está entendendo? Porventura não era isso que tinha que acontecer? Os discípulos achavam que Jesus tinha que fazer alguma coisa, que Jesus tinha que mudar o rumo, que Jesus tinha que trabalhar da maneira que ele achava. E olha o que Jesus disse aqui: porventura não convinha. Sabe, quando as coisas saem das nossas mãos, quando as coisas saem dos nossos controles, sabe, quando as coisas são diferentes do que eu pensei, do que eu imaginei, é porque elas estão no controle de Deus. Porque se acontecer tudo da minha maneira, porque está no meu controle. Mas saiu do controle da mão deles. Ele falou, nós esperávamos isso. Nós esperávamos que ele fosse fazer algo. Olha só, não aconteceu. Porque as coisas não aconteceram da maneira que eles pensavam. Eles se afastaram de Jerusalém. Às vezes a pessoa vem na igreja para buscar uma cura. E a cura não acontece, porque as coisas não são da nossa forma, e a gente se afasta. A gente teve um exemplo aqui nosso, de um rapaz que queria a restauração do seu casamento. Ele veio, ficou, foi batizado nas águas, só que não foi restaurado o casamento, e ele foi embora. Ele estava aqui pelo casamento, ele não estava aqui por Jesus. Às vezes a gente vem na igreja buscar a nossa bênção, a gente vem buscar a nossa vitória. Eu creio que Deus vai dar vitória, eu creio que Deus é um Deus de vitória, mas Ele vai fazer da forma dEle, Ele vai fazer da maneira dEle, Ele vai fazer de uma outra forma que talvez eu não entenda, mas eu tenho certeza que vai ser boa para mim, porque a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então eu creio que quando as coisas saem das minhas mãos, elas entram no controle de Deus. Sabe, eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui e cada um que está em casa ouvindo essa mensagem também, que vai ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que tem projetos e planos que ainda não se cumpriram da maneira que você quer. Mas eu creio que se você perseverar, se você permanecer, Deus vai fazer com que aconteça, e lá na frente você vai ver que é muito melhor do que você imaginava, porque Deus faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz melhor. A gente vem para a igreja querendo um super-herói, sabe? A gente quer que a gente fale e ele resolva. A gente fala e ele faça. E não é assim, não é dessa maneira. Então quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo, o caminho é o que? Emaús. É tomar o caminho de volta. Olha que coisa interessante. Eu estava lendo e meditando e preparando esse texto. E olha o texto que veio, 2 Reis, no capítulo de número 5, do versículo 10 ao 12, que é uma fala de Naamã. Naamã foi um general
Naamã foi alguém que foi muito importante para a Síria, a ponto de dizer que o Senhor era Deus, deu vitória para o rei através desse homem. E esse homem estava leproso, e esse homem recebe uma mensagem de uma moça, uma menina, na verdade, a gente não sabe a idade dela, mas ela está escrava na casa dele, e ela disse: se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. E quando ele chega lá, e ele recebe a resposta de Eliseu, olha o que ele diz, vamos ler junto. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer: rapidinho, ele ficou o quê? Indignado, retirou-se dizendo: agora, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Por quê? Porque as coisas não aconteceram da sua maneira. Ele diz: não poderia, porventura são Abana e Farpá, rios de Damasco melhores, não poderia eu me lavar neles? Ou seja, eu quero ser curado, mas da minha forma. Eu quero que a porta se abra da minha maneira. Eu quero que Deus me dê um casamento da minha forma. Eu não quero esperar no Senhor, eu não quero orar ao Senhor, eu não quero deixar Deus fazer a vontade dele. Eu quero que seja da minha maneira. Quando não é da minha maneira, eu vou embora indignado, eu saio da igreja, eu me afasto de Cristo, e eu digo que a igreja não funciona quando eu não persevero. De fato, eu não vou herdar as promessas do Senhor. Eu preciso entender que as coisas funcionam da maneira de Deus e não da minha. Alguns obreiros deixaram o apóstolo Paulo para trás, e eu fico pensando como deixar o apóstolo Paulo para trás, e por quê? Sabe, então assim, eu fico pensando, por que esses homens saíram da presença de Deus? Sabe, então assim, com certeza, alguma coisa ali não funcionou para eles, alguma coisa não deu certo. Sabe, quando a gente vê que as coisas não dão certo na nossa vida, a nossa maior, talvez, direção é culpar alguém. A gente culpa o irmão, a gente culpa a igreja, a gente culpa Deus. Então aqui ficou claramente, quando você vê que esses discípulos, eles estão partindo, eles estão dizendo que as coisas não aconteceram do jeito que a gente imaginava. Jesus disse que no mundo tereis aflições, e eles não entenderam isso. Então, quando as coisas não saem do jeito que a gente pensa, quando as coisas não saem do jeito que a igreja pensa, a probabilidade é de eu me afastar do Senhor, me afastar dos caminhos do Senhor, me afastar da posição que Deus me quer, e está indo em rumo a Emaús. Em terceiro lugar, eu saio de Jerusalém quando eu não consigo me manter em Jerusalém. Eu saio de Jerusalém quando eu não consigo me manter na posição, ou seja, eu oscilo. Sabe aquela coisa de um dia eu sou crente e um dia eu estou na carne, um dia eu peco e um dia eu estou espiritual, um dia eu estou vibrando, no outro dia eu estou com vontade de ficar em casa e não quero saber de nada. O que me faz sair de Jerusalém é a minha oscilação. Eu queria que você repetisse isso. Fala assim: o que faz algumas pessoas saírem de Jerusalém é por causa da oscilação. Diga assim para o teu irmão que está ao teu lado: é por causa da oscilação. Porque a gente não consegue, irmãos, nos manter o quê?
na posição. Aí a gente diz que a carne é fraca, pastor. A luta é grande, mas na verdade a oscilação faz com que eu não consiga me manter na presença do Senhor. Agora é interessante, irmãos, eu quero que você escute bem isso. Eles saíram de Jerusalém e eles estão caminhando. Não sei se vocês notaram isso. Jesus aparece e fala assim para ele: o que vocês estão tratando aí? O que vocês estão conversando aí? O que eles estavam conversando, vocês lembram? Eles estavam falando do que aconteceu aonde? Em Jerusalém com Cristo. Irmão, preste atenção nisso, porque há verdades que são implícitas no texto. Eu posso estar fora de Jerusalém e estar falando de Jesus. Eu posso sair da posição que Deus me quer e estar falando de Jesus no caminho, mas eu não estou aonde Jesus está. Quando Jesus vai a esses homens, a palavra de Jesus é essa: loucos, tardos de coração. O que vocês estão conversando aí? Em outras palavras, vocês eram para estar lá, o que vocês estão fazendo aqui? Sabe aquelas pessoas que saem da igreja, mas continuam falando de Jesus? Sai da igreja e continua comentando sobre as coisas da igreja, e pensa que está na igreja, e pensa que está agradando ao Senhor, pensa que está agradando o Pai. Se Jesus viesse ao encontro delas, Ele ia dizer: louco, o que tu está fazendo esse caminho aí? Porque se a gente falar louco, o pessoal fala: meu Deus, o pastor chamou de louco. Jesus chamou de louco, nécio. A palavra mais bonitinha, né? Doido. Saiu do caminho, mas estavam falando de Jesus. Em caminho de Emaús, mas falando de Jesus. Perderam o foco, mas estão falando de Jesus. Perderam a direção, mas estão falando de Jesus. Aí, olha que coisa interessante. Diz a Bíblia que quando Jesus começa a falar com eles, o coração deles queima. Irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência de você falar para um desviado, o desviado chorar. Você falar para um desviado, o desviado sabe falar a verdade e dizer até que sentiu a presença de Deus. Mas isso não o trouxe de volta. Mas isso não significa que ele está em Cristo. Então estar em Cristo é estar em Jerusalém. Estar em Cristo é estar na posição. Estar em Cristo é estar na direção dele. Sabe qual é o significado da palavra Emaús? Significa fonte ou águas quentes, águas termais ou banho quente. Ou seja, lugar. O que o banho quente faz? Ele nos alivia. Já viu quando a pessoa chega em casa cansada, você vai tomar um banho quente? Para relaxar, para aliviar. Porque o caminho, a igreja às vezes cansa. Estar na igreja, às vezes, o fardo parece, apesar de Jesus ter dito que era leve, parece que é muito pesado. Então às vezes eu preciso o quê? Me aliviar. Sabe, e eu me preocupo tanto com oscilação. Vamos lá em Marcos capítulo 14. Marcos 14, 54. Eu coloquei aqui na versão NVI, para a gente entender um pouco mais sobre justamente essa questão de às vezes a gente se afastar um pouquinho da igreja. Para quê? Para relaxar. Não vou relaxar. Olha o que diz Marcos capítulo 14, 54. E Pedro o seguiu o quê? De novo, vamos repetir isso aqui. Pedro seguiu o quê? Até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os guardas o quê? Se esquentando, se aquecendo. Mas ele estava o quê? Longe. Você sabia que na crucificação, que aqui está próximo, a Maria estava lá, João estava lá, Tiago estava lá, mas Pedro não estava? Vocês sabiam disso? Quem segue Jesus de longe está no caminho de Emaús.
Quem segue Jesus de longe saiu de Jerusalém, porque vai praticar as mesmas coisas que praticaram um dia. Pastor, não é possível. Onde está isso na Bíblia? João 21:3. João 21:3. Para vocês entenderem que eu estou falando aqui, tem tudo que eu estou falando, tem base bíblica. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 3. Quando eu saio de Jerusalém, eu pratico as mesmas coisas. Quando eu saio de Jerusalém, eu pratico as coisas que eu praticava antes. Salomão diz uma coisa que é interessante. Ele diz que 3 caminhos para ele é maravilhoso, e o 4º ele não conhece. E um dos caminhos que ele fala que é maravilhoso é o caminho da cobra sobre o quê? Sobre a pedra. A cobra, ela anda sobre a pedra. Deixa aí que eu já vou falar. A cobra anda sobre a pedra. E ela volta pelo mesmo caminho. Mas se você olhar para a pedra assim, ó, não tem rastro. Ela não deixa rastro. Ela volta pelo cheiro. O diabo faz isso com os outros. Entrou na igreja com a intenção dele. Veio das drogas, volta para as drogas. Veio da cachaça, volta para a cachaça. Veio do adultério, volta para o adultério. Veio da prostituição, volta. Então o caminho da pedra que Salomão diz que maravilhou ele, é o caminho que o diabo quer que a gente faça de volta. Não deixou rastro, porque agora tu está na igreja. Mas quando tu volta para onde? Para o mesmo caminho. O que Pedro disse? Vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro: vou a mesma coisa que ele fazia antes, vou voltar para a minha vida anterior. É isso que está acontecendo com Pedro. Ele estava seguindo Jesus de longe, ele não estava na crucificação, e quando ele está junto com aqueles homens, ele diz o quê? Vou pescar. Responderam-lhes eles: nós também vamos contigo, porque o desviado, ele tem o poder de atrair aqueles que estão firmes no Senhor. Aqueles que estão firmes em Cristo. Aparece alguém e fala assim: vamos sair daqui, vamos fazer aquilo que a gente fazia antes. E eles arrastam gente. Então o perigo da igreja de hoje é tomar o caminho de Emaús outra vez. É voltar pelo mesmo caminho que nós viemos. Coloca aqui, por favor, o 3 ainda. Saíram e entraram no barco. E o que aconteceu? Não apanharam nada. Foram se frustrar no mundo, porque tu sair da igreja e ir para o mundo, não pensa que tu vai ter vitória, não, tu vai ter frustração. Emaús fica muito perto de Jerusalém. Marcos capítulo 16, no versículo 7. Nós já estamos caminhando para o final. Marcos 16, 7, que diz assim, irmãos: mas ide, dizei a seus discípulos. Aí ele diz, e a Pedro: dizeis aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. O que Jesus está dizendo ali? Nós lemos João 3, não foi? João 21, 3. Naquele mesmo texto ali, Jesus vai ter um encontro com eles. Porque Marcos, ele diz: ide e dizei o quê? Aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. E ele disse: e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Jesus disse o quê? O anjo disse: mas ide e dizei aos seus discípulos. E quem? E a Pedro. Uma coisa que eu gosto de Jesus, e nós vamos ler daqui a pouco. Já prepara aí Lucas 24, 32 a 35. O que eu acho maravilhoso em Cristo? E a gente vai estar fechando com isso. Jesus foi atrás de Pedro. Jesus falou com Pedro. Jesus foi atrás desses homens. Nós vamos ler aqui que Jesus foi atrás deles. Só tem uma coisa. Vamos lá, bota aí o 32. Vamos lá, juntos no 3, 1, 2, 3. E disseram um para o outro:
Isso são os 2 homens no caminho de Emaú. Ele está dizendo, o nosso coração estava queimando quando ele abria as escrituras, no sentido não de abrir uma Bíblia, que Jesus não estava com Bíblia, de Jesus falar das escrituras. Versículo 33. E na mesma hora, só um instante aqui, para vocês entenderem. Jesus vem falando com eles, e eles não estão percebendo. Quando eles sentam à mesa que Jesus vai dar graças, eles reconhecem que Ele é o Mestre. Na mesma hora Jesus o quê? Desapareceu. E pastor, eu fiquei impactado com isso, que se fosse o Gerson, e eu acho que se fosse alguma das pessoas que estão aqui, iam falar assim, não está vendo, ô crente? Eu falei contigo, agora vamos voltar, eu vou voltar contigo. Não, Jesus não fez isso. Jesus sumiu. E o que eles fizeram? Voltaram para... A decisão de voltar, irmão, é minha e tua. A decisão não é de Jesus. Jesus foi a Pedro, mas a decisão é de Pedro. Jesus foi a esses homens, mas a decisão é deles. Jesus não vai ficar pegando ninguém debaixo do braço. Vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja. Não, Jesus quer que tu siga pelo entendimento, pelo novo entendimento que você tem dele. Jesus não vai pegar ninguém e amarrar. Quando eles viram que era Cristo, eles falaram, meu Deus, estamos no caminho errado, vamos voltar para Jerusalém. Versículo 34, os quais dizia, realmente o Senhor o quê? Ressurgiu e apareceu a Simão. 35, então os 2 contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão, porque há situações e atitude que pode ser muito pessoal. Jesus se revela para cada um de nós de uma forma muito particular. Comigo Ele tem uma forma de se revelar, e a cada um de vocês Ele tem uma forma de se revelar. Não é da maneira que Ele vai se revelar para mim que Ele vai se revelar para cada um de vocês. Há uma particularidade em Cristo. Para eles foi quando Ele partiu o pão. Eles falaram, é o Mestre que está aqui com a gente. Porque com certeza esses homens participaram da ceia. Porque quando ele viu Jesus cortava o pão, Jesus dava graças. E pode ter certeza que esses homens presenciaram isso. Então não é você andar com Cristo, é você permanecer em Cristo. Fica de pé. Aleluia. Jesus disse, ficai em Jerusalém. Quem está em Jerusalém olha para onde? Para o Gólgota, para o lugar da crucificação. E quem está na cruz não tem tempo para brigar por liderança, por brigar por status, por poder, por cadeira. Quem está na cruz está somente para adorar o Rei dos Reis. Eu posso ser pastor e não estar em Jerusalém. Eu posso ser cantor e não estar em Jerusalém. E a ordem, não do Senhor, mas minha, é volte para Jerusalém. A ordem é volte para a posição que um dia o Senhor te chamou. Volte para o centro da vontade de Deus. Porque Emaú chama a gente todo dia. A estrada que dá para Emaú é bonita, talvez seja florida, talvez seja uma estrada diferente, mas ficar em Jerusalém é melhor do que ir para Emaú. Estar em Jerusalém é ter certeza que todas as promessas que estão contidas nesse livro virão sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Então a palavra é: volte para Jerusalém, permaneça em Jerusalém. Pastor, está difícil, permaneça em Jerusalém. Estou frustrado, permaneça em Jerusalém. Estou oscilante, permaneça em Jerusalém.
Oh, reblacicandorefaios. Nem tudo acontece da maneira que eu quero. Eu vim falando com a pastora sobre isso. Nem tudo acontece da maneira que eu gostaria, mas eu preciso permanecer em Jerusalém. Você crê nisso? Coloca a mão no teu coração. Eu não sei qual é o problema que talvez faça você olhar para Emaús, que é tão perto, é logo ali. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode permanecer, e Jesus vai mudar isso aí que talvez tenha te atrapalhado tanto. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós queremos colocar em tuas mãos a nossa vida, Senhor, assim como aqueles homens um dia, Pai, decidiram por conta própria tomar o caminho de Emaús. O Senhor tinha explicado que a ordem era ficar em Jerusalém, mas eles tomaram o caminho de Emaús. Quantos estão hoje tomando o caminho de Emaús? Quantos eram para estar hoje conosco dentro dessa casa? Quantos vieram, iniciaram a caminhada conosco e hoje estão fora de Jerusalém? Quantos não conseguiram perseverar, permanecer? Quantos não conseguiram ser firme e perseverante no objetivo e saíram de Jerusalém, não olharam para trás e estão já chegando em Emaús, porque se frustraram, porque se decepcionaram, porque acharam que era fácil? Mas o Senhor nessa noite é o Deus que nos convida a permanecer, a estar, a ficar firme, porque a promessa não é para hoje só, a promessa é para o amanhã, a promessa é para a eternidade, a promessa é para nós estarmos naquele grande dia, chegando diante do Senhor como um vencedor, porque a tua palavra diz em Apocalipse: ao que vencer, 7 vezes, 7 cartas, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se tornou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é,
Ele ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é. Diga, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, pois ressuscitou, ressuscitou. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e Pai amado, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, o nome que está acima de tudo e de todos, Pai, queremos mais uma vez Te agradecer por esta palavra que o Senhor nos trouxe hoje, meu Deus, através do Teu servo. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, que palavra edificante, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu peço, meu Pai, que o Senhor venha continuar conosco, meu Deus. Nesse momento nós nos despedimos da Tua casa de oração, mas não da Tua presença, Pai. Nos leve em paz, nos livre de toda armadilha do inimigo. Ó Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, com cada um de nós, Pai. Nos dê uma noite abençoada na Tua santa presença e um restante de semana abençoado, Pai. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Erga suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja diga amém e graças a Deus. Vamos abençoar o Brasil. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. Pessu, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.